Após aquele dia em que Saulo aprovou o apedrejamento de Estevão, se iniciou-se uma grande perseguição contra os cristãos. Aquele foi um tempo sombrio. Cristãos eram mortos, cristãos eram dados como prisioneiros, as igrejas eram fechadas, tudo acontecia de ruim aos cristãos. Mas a palavra nos mostra que mesmo naqueles tempos ainda era pregada a palavra do Senhor, que aqueles que estavam dispersos, aqueles que não eram pegos, aqueles que não estavam presos, as igrejas que não estavam fechadas, nas igrejas onde não haviam sido perseguidas ainda se pregava a palavra de Cristo. Sabe o que isso nos mostra? Que aquela geração, mesmo vivendo em tempos sombrios, aquela geração, mesmo vivendo em um péssimo tempo, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo mortos, mesmo estando vivendo sobre constantes ameaças acerca da própria vida, unicamente pelo nome de Cristo, nunca deixaram de adorar. E sabe o que isso pode nos mostrar? Que hoje nós somos uma geração fraca, hoje nós somos uma geração de pessoas moles, uma geração que tem medo de falar porque tem medo de ser julgado, uma geração que tem medo de falar de Cristo porque tem medo de ouvir aquilo que não quer, uma geração que tem medo de falar de Cristo porque tem medo único e exclusivamente de ser rejeitado. Enquanto aquele povo morria pelo nome de Deus, enquanto aquele povo estava constantemente sendo perseguido, enquanto aquele povo tinha que pregar sobre a palavra e logo após isso correr para não ser morto, eles estavam sempre pregando. Aquele povo tinha uma fé imensa. E hoje nós vivemos numa geração de gente fraca, uma geração de pessoas que não quer pregar a palavra do Senhor unicamente por medo. Nós vivemos numa geração de pessoas que não quer pregar acerca do amor de Cristo. Nós vivemos numa geração de pessoas que ouve todo santo dia, ouve toda terça, quinta e domingo sobre o sacrifício de Jesus na cruz, mas não quer fazer o mínimo sacrifício pelo evangelho. Nós vivemos numa geração de pessoas que escuta todos os dias que Deus deu a vida por nós, mas não quer dar a vida por Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos a não ser hipócritas, que nós venhamos a seguir aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque Ele te diz hoje que se eu dei a vida por ti, tu também tem que dar a tua vida por mim, porque não seria justo com o nosso Pai, não seria justo com aquele que nós dizemos amar, não seria justo com Ele se Ele deu a vida dele por nós, se Ele se sacrificou por nós sem pensar duas vezes. E toda vez que for fazer algo para o Senhor, você ficar pensando nas consequências. Toda vez que for fazer algo para o Senhor, você ficar pensando no peso daquilo, porque o Senhor não pensou no peso da cruz. Então por que você vai pensar no peso de algo que você precisa fazer para o Senhor? Se o Senhor não pensou no peso na hora de carregar aquela cruz pesada, se o Senhor não pensou no peso do prego batendo nas suas mãos e nos seus pés, se o Senhor não pensou no peso da coroa de espinhos, você também não tem que pensar no peso de evangelizar. Você também não tem que pensar no peso de estar nessas ruas, de estar exortando os nossos irmãos, de estar dizendo vão se converter, de estar dizendo venham para a igreja, de estar dizendo o Senhor tem amor para vós também, porque o Senhor te amou, então você também precisa amá-lo. Não que você seja obrigado, porque o amor não espera nada em troca, mas não seria justo com o nosso Pai se após todos os atos de amor que Ele fez pela nossa vida, nós também não estivermos dispostos a amá-lo, nós estivéssemos mais preocupados com as consequências do amor.